Bom dia para o pessoal que está entrando. É só botar meu celular no silencioso aqui, que senão daqui a pouco ele começa. Pronto. Bom dia, pessoal. Aqui é Felipe Moreira. Achando uma sujeirinha no bigode, não é pelo branco mesmo, é a idade. Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, para mais uma live, novamente a pedido de vocês. O tema muita gente já tem me pedido há bastante tempo, para falar sobre relacionamentos. Só que como eu estava vindo numa sequência de temas aí, guiado pelo Setembro Amarelo, falando de saúde mental, prevenção ao suicídio, né? Acabei dando continuidade nesse tema, falei sobre luto, há duas lives atrás, depois eu falei sobre psicologia positiva, que também me pediram, que é uma coisa que está muito em alta, né? Os coaches, os terapeutas aí da vida falam muito dessa questão, mas falam de um conceito errado, de um falso positivo, que na verdade é um otimismo. Ninguém é feliz sempre, ninguém é otimista sempre. E naturalmente a gente desembocou nessa live para falar sobre relacionamentos, que tem a ver com um pouco com luto, tem a ver com um pouco da psicologia positiva, tem a ver com um pouco da saúde mental. Porque a relação hoje em dia é um grande guia da nossa sociedade, é um grande guia das famílias, das pessoas, até mesmo no mercado de trabalho. Ele é um grande norte para a tomada de decisões. Então eu quero começar perguntando, eu tenho certeza que a maior parte sabe a resposta ou acha que sabe, do que é um relacionamento para vocês. O que é uma interação saudável, o que é lidar com as pessoas, o que é estar numa relação. Quando a gente pensa no relacionamento, a gente pensa logo num namoro, num casamento, numa vida a dois. E relacionamento, na verdade, não é só isso. Se eu fosse dizer, eu diria que, na verdade, o namoro, o casamento, ele é uma consequência de qualquer relação, de qualquer proximidade, de qualquer atitude. Então, tudo começa, na verdade, na amizade. Tudo começa quando você conhece a pessoa e encontra ali interesses em comuns, expectativas, sonhos. Você começa a conhecer um pouco mais da pessoa e, através disso, você vai conhecer um pouco mais de você, dos seus sonhos, das suas expectativas. Quais são os seus interesses na vida, quais são os seus objetivos, as suas metas. Quando a gente está numa relação, eu sempre falo que a gente tem que pensar em 3 eixos. A vida de um, a vida do outro e aquela vida feita da combinação, quando a gente resolve viver com o outro. A relação só acontece quando a gente está disposto a abrir mão de algo para abraçar algo que é do outro. A gente passa a dividir sonhos, a gente passa a dividir expectativas, a gente passa a dividir desejos. Não é simplesmente uma vida que se soma a outra. Não é simplesmente se juntar a outra pessoa para que ela viva a sua vida ou para que você vá viver a vida dela. Tem que haver isso aqui. Tem que haver troca, tem que haver entrosamento. E já é assim desde a amizade. Por isso que eu falo que toda relação começa com amizade. Você tem que ser amigo do seu parceiro, você tem que ser amigo do seu namorado, da sua namorada, do cônjuge, da família. Se não houver amizade, o resto vai desmoronando. Porque tudo começa nesse primeiro laço, onde você se entrega, onde você diz para o outro, perdão, eu tô aqui e quero te conhecer. Você quer me conhecer? Se não houver essa entrega, uma relação está fadada ao fracasso. Ela está fadada, na verdade, a nunca acontecer. A se tornar uma convivência, que é diferente de uma relação. Conviver, você convive com um colega de trabalho, você convive com um amigo na rua, um amigo do esporte, do futebol, dos encontros, né? Isso é uma convivência. Você está perto da pessoa, mas você não tem necessariamente uma relação com aquela pessoa. Você não tem um interesse de estar com aquela pessoa. Enquanto que quando você se entrega para a pessoa, quando você decide viver uma relação, você está entregando uma parte da sua vida. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder entregar o seu tempo para aquela pessoa. Da mesma forma, a pessoa vai abrir mão de algo dela, para ela estar com você. Esse sacrifício, por assim dizer,
essa troca das coisas que você fazia, daquela vida de solteiro ou de solteira, onde você vai deixar de fazer para estar com o outro. Você vai entregar um pouco mais do seu tempo. Aí nasce um relacionamento. Aí a amizade vai se tornando algo mais forte, mais sólido. Porque a amizade é um mero encontro. São duas pessoas que têm interesses em comum, se juntam e fazem essa troca de conhecimento. Eu quero te conhecer, você quer me conhecer? Então, quando que a amizade começa a se tornar algo a mais? Depende da forma como você leva essa amizade. Depende do interesse que está por trás. Você quer ter algo a mais com aquela pessoa? Então você tem que estar disposto a se entregar para ela. E ela tem que estar disposta a se entregar para você. Porque o que a gente vê são muitas relações quebradas. Muitas relações onde não há essa troca. Não há essa entrega de um para o outro. Não há esse compromisso de estar juntos. E não é estar juntos sempre. Como eu falei, um tem a vida de um, o outro tem a vida de outro, e existe a vida a dois. Esse equilíbrio tem que acontecer. Eu tenho a minha vida, mas eu também tenho aquilo que eu estou abrindo mão da minha vida para estar com a minha esposa. Ela tem a vida dela, e também tem aquelas coisas que ela abre mão para estar comigo. Para que a gente construa junto, para que a gente tenha sonhos e para que essa relação perdure. Na comunicação, na cumplicidade, na amizade, porque antes de mais nada nós somos muito amigos. Então, para uma relação dar certo, tem que haver essa troca, tem que haver essa entrega. Se ela não acontece, é uma convivência. É você estar vivendo com alguém que na verdade é seu amigo. Não é o papel que deveria ser, não é um namorado, não é esposa, não é marido. Né? Às vezes tem até uma família, mas continuam sendo só amigos. O namoro, ele já envolve afeto, ele já envolve algo a mais. Né? Então, quando a amizade começa a ganhar muita cor, muito emocional envolvido, quando na troca você troca muitas experiências, muitos sentimentos, começa a se tornar um namoro, começa a se tornar uma coisa além da amizade. Você é amigo da pessoa, mas você também está enamorado dela. Existe uma paixão por trás. Eu já vou falar um pouco mais de paixão para vocês entenderem melhor esse conceito, porque ele não é tão simples quanto muita gente faz parecer. Não é só um fogo, não é só um sentimento. A paixão é muito mais do que isso. Depois do namoro, o próximo passo, na sequência, né, seria o noivado. Mas o que é o noivado? Na verdade, o noivado é uma promessa. Você não é noivo, não existe um título. Você é, na verdade, um namorado que prometeu um casamento, uma namorada que se prometeu em casamento. Então, é uma evolução do namoro. É muito mais emoção por trás, é muito mais sentimento por trás. Você está dando um passo além da amizade e do simples namoro. Já não é simplesmente um encontro, já não é simplesmente uma convivência. É a escolha por uma vida a dois. Isso é muito mais importante, isso é muito intenso. Tem que haver comunicação, tem que haver respeito e, antes de mais nada, tem que haver sonhos. Por que você junta com uma pessoa só para continuar junto? Continua sendo namorado. Agora, quando você decide ter uma vida a dois, quando você decide se juntar, morar juntos, construir uma família, você está indo além do namoro. Você já não quer simplesmente estar com aquela pessoa, você quer construir algo com ela. Você quer deixar uma marca no mundo, você quer semear. Então o namoro já não é mais suficiente. Aquela relação já é tão intensa, tão única, que tem que dar um passo além. E daí vem o noivado, que vai terminar no casamento. O noivado, na verdade, é um compromisso. Não é um estado. Né? Não é um, por assim dizer, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Estado civil. Não é um estado civil, noivado. Nem o namoro é, na verdade. O namoro, como eu falei, é uma amizade que deu muito certo. Se tornou muito sentimento, se tornou muita emoção. Se tornou muita afinidade entre os dois. O noivado é uma promessa. E o casamento é um desenvolvimento natural de tudo isso. É quando dá certo esse encontro. Quando dá certo essa união, essa expectativa. Para variar, o quintal está um pouco barulhento, então vocês não reparem se estiver tendo barulho de fundo, tá? Então, o casamento, ele é quando a relação
se torna uma coabitação. Como eu falei, você decide estar junto com a pessoa. Bom dia, Keila. Bom dia, o pessoal que está entrando aí. Chama a turma para ver essa live, porque a gente tem muita coisa para falar de relação ainda. Vocês pediram, eu estou trazendo aqui algumas das dúvidas que vocês me trouxeram. E eu vou responder muitas mais que vocês forem me colocando aqui. Então, no casamento, você já tem algo mais sólido, você tem um contrato, por assim dizer. Casamento quer dizer exatamente isso, um contrato. É uma união que já não é mais só entre duas pessoas, já se tornou uma coisa reconhecida socialmente, se tornou uma coisa reconhecida pelo Estado, pela religião, pela fé, pelos costumes, pelas tradições. Você está tão junto da pessoa que vocês já não são mais vistos como duas pessoas, vocês são vistos como um casal. Ou policasal. Depois eu falo do poliamor aqui também. Mas vocês entenderam? As relações, elas vão passando por evoluções. E da mesma forma como as relações vão passando por evoluções, elas podem passar por retrocessos, por regressões. Por conta de brigas, por conta de desavenças, por conta de desconfianças, de inseguranças, de ciúmes. Da mesma forma como a gente pode colocar coisas positivas para estimular uma relação, a gente acaba ou tirando algo da relação, ou colocando medos, colocando angústias, colocando desavenças, por não entender muito bem como funciona a relação. Porque existem pessoas que elas pulam estágios. Elas não querem simplesmente a amizade, elas já querem namorar. Aí mal começa a namorar, já quer casar, já quer morar junto, já cobra do outro essa proximidade. E isso não é saudável. Essa pressa não é saudável, essa pressa não permite que a pessoa... Desculpe, esqueci minha água hoje. Essa pressa não permite que o coração da pessoa se adapte a um relacionamento. Lembra que eu falei que os dois têm que abrir mão de algo para poder estar juntos. E se não existe esse sacrifício, são duas pessoas estando próximas, nunca se encontrando, mas próximas. Isso não é uma relação. Como eu falei, isso é uma convivência. É saudável? Pode ser. Você pode viver eternamente com um amigo. Existem pessoas que passam por traumas tão severos, tão difíceis, que elas se encontram com alguém, elas chegam a se casar com essa pessoa, mas elas continuam convivendo assim. São amigos, pessoas que se encontraram para se encorajar vivendo juntas. E não tem nada de errado nisso. Vocês talvez se lembrem de uma música de uns anos atrás, da Suzane Vega, chamada Luca, que conta uma história de abuso, uma história de violência. Mas uma coisa que pouca gente sabe, e eu descobri não tem muito tempo também, e me arrepiou muito quando eu fui pesquisar. Vocês sabiam que ela tem uma continuação? Que aquela mesma história do Luca tem uma continuação, que já é ele adulto, continuando com a vida dele, continuando com a história dele. E ele confronta o passado, ele confronta as coisas que aconteceram. Essa música se chama A Song of Stoic, uma canção de estoica. Quem tiver curiosidade, procure. É bem pesada, mas fala muito disso, de duas pessoas que são tão machucadas que se encontraram para viver juntas. E é exatamente isso que eu falei. São dois amigos que se apoiam, que convivem juntos. E tem uma parte da música onde ele fala: naturalmente, como era esperado, nós nos casamos. Era esperado que nós nos casamos, mas não havia um laço de afeto. Havia ajuda, havia amparo, havia amizade, havia respeito e havia autoconhecimento. Mas não havia emoção. E toda a música ele fala que ele era incapaz de ter emoções por todas as coisas que aconteceram. Então quem tiver interesse, ouça essa música. Ela ensina muito. Ela é muito interessante. E como eu falei, ela é uma continuação natural da primeira. Luca todo mundo conhece, eu tenho certeza. My name is Luca, I live on the second floor. Tenho certeza que todo mundo já ouviu essa música. Depois vocês procurem no Google, depois, não sai da live não, que vocês vão reconhecer a música. E depois vocês procurem a continuação dela. Chama A Song of Stoic. Uma canção de estoicismo, seria a tradução. Vocês vão ver que ela é muito legal e ela fala muito disso, de como duas pessoas tão machucadas podem se encontrar para uma relação que na verdade nunca vai ser uma relação. Vai sempre ser uma proximidade, vai sempre ser isso aqui, uma convivência.
E na clínica eu atendo muito casal, que é isso aqui. Já foram assim. Só que as brigas, as desavenças, as cobranças, foi separando, foi separando, foi separando. E hoje eles não conseguem mais se aproximar. E é legal quando eles reconhecem isso e buscam a terapia. O problema é quando eles não reconhecem isso e um só vem para a terapia porque o outro quis vir e cobrou que ele viesse. Não dá certo. Isso é uma relação fadada ao término. Pode dar muito certo, de repente pode ser uma terapia que vai reaproximar e depois disso vai depender deles, ou vai dar muito errado, porque vai se tornar uma terapia das cobranças, uma terapia dos erros. Perdão. Isso também não é saudável. A terapia, ela existe para que a gente fale dessas questões, mas não para que a relação se resuma a elas. Então, quando a gente fala de casamento, existem várias formas de casamento hoje em dia. Né? Formas antigas, formas tradicionais, formas modernas. O casamento mais conhecido por todo mundo, óbvio, é o casamento de duas pessoas. O casamento homem e mulher, o casamento chamado monogâmico, onde um parceiro se junta ao outro e vão viver juntos pro resto da vida, ou assim deveria ser. Mas a gente tem casamentos de outros tipos. Tenho certeza que alguns deles vocês já ouviram hoje em dia. Casamento aberto é quando você está com uma pessoa, mas você tem outras relações e você permite que a outra pessoa também tenha outras relações. O casamento aberto é diferente do casamento poligâmico ou do poliamor. Tá? Porque no casamento aberto você está junto com a pessoa, mas você não tem compromisso de estar junto com ela e você nem cobra isso dela. Você tem os seus casos, a pessoa tem os casos dela e no pano de fundo existe esse casamento. Porém, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus relacionamentos por fora, os seus casos, mas um não sabe da vida do outro. Um não conhece a rotina do outro. Por isso que não é poligâmico. Porque o casamento poligâmico ou poliamor, que é o termo que é mais usado, exige conhecimento, exige consentimento. Então você está com alguém, você tem outras relações, só que a outra pessoa sabe e conhece as pessoas com quem você vive, com quem você se relaciona. Existe até um compromisso, muitos deles estabelecem até um contrato. Pode acontecer desde que seja com tal ou tal pessoa. Então, assim, existe uma cultura por trás do poliamor. É diferente de um casamento aberto, onde não existe vínculo. Você está casado, mas você pode ter as suas aventuras, a outra pessoa está com você, também pode ter as aventuras e vocês nunca vão se cobrar por isso. Ou em algum momento vão acabar se cobrando, porque é um casamento que acaba alimentando muitos ciúmes, muita insegurança. Né? Fica por trás, no pano de fundo, a ideia de que, poxa, o outro não é meu. Eu não conquistei ele. Ele ainda quer outras pessoas. Então isso com o tempo vai se tornando ciúmes, isso com o tempo vai se tornando cobrança. E nem todo casamento aberto perdura. Desculpem, estou com dor aqui. Nem todo casamento aberto dura por conta disso. Chega uma hora as cobranças, os ciúmes vão entrando em evidência e a relação em si vai apagando, vai esfriando. Até chegar ao ponto onde vira isso aqui. Cada vez mais isso aqui. Porque você vai perdendo interesse. Poxa, a pessoa investe tanto em estar com outras pessoas e não investe em mim, não investe em estar comigo. E vice-versa. Os dois começam a se cobrar até uma hora em que eles resolvem se separar. É natural que aconteça. Ou o contrário. Vivem das aventuras, chega uma hora eles se cansam, ou pelo fator idade, ou porque eles se cansam mesmo. Resolvem realmente que não querem mais, querem estar com aquela pessoa, querem alimentar esse casamento e deixam de lado essa coisa do casamento aberto. Então, assim, é muito cultural. Tá? Não existe uma regra para isso. Só quero que vocês entendam que o casamento aberto não é o casamento poligâmico. São coisas bem diferentes. Tá? Casamento celibatário são duas pessoas que estão juntas, mas nunca vão ter sexo. Existe um voto entre elas. Seja por questões religiosas, seja por uma questão cultural. Existem as irmandades. Nos Estados Unidos é muito frequente entre os adolescentes esses grupos celibatários. Não me recordo agora o nome que eles usam, mas eles usam até um anel para se identificar. Então, assim, eles podem estar com outras pessoas, eles podem se casar com outras pessoas, mas eles nunca vão ter relação.
É uma coisa deles isso. E nunca vai haver essa cobrança, porque os dois pensam igual. Entendeu? Isso bate naquela questão que a gente sempre conversa, de que para haver uma relação tem que haver sexo. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que o sexo é uma consequência de um relacionamento. Se ele está muito bem, se existe cumplicidade, se existe afeto, se existe interesse, se existe desejo, né, de um pelo outro, naturalmente o sexo acaba acontecendo. Mas é uma coisa de entrega, não é uma coisa de tomar, não é uma violência, né? E, então eu já ouvi de muita gente quando eu falo sobre o casamento celibatário, a pessoa questiona, isso não é casamento, isso não existe, tem que ter sexo. Se dá certo para eles. Eu conheço casais que eu tenho conhecimento, conheço casais já idosos, que são celibatários, né? E não sei há quanto tempo eles estão juntos, mas um casal de meia idade que eu conheço, que já está junto há 15 anos, nunca tiveram relação, são felizes, se dão super bem, né? Diferença de idade, Érico, é uma coisa muito relativa. Como eu falei, a relação ela não depende da idade, ela depende mais da entrega. Por isso que hoje em dia é muito comum você ter pessoas com uma diferença de idade muito grande. Eu não vou entrar no mérito das relações por interesse. Existe também um tipo de casamento que é por interesse, é o famoso contrato pré-nupcial. Você casa com a pessoa, mas a condição é aquela, a condição é o dote, a condição é a mesada, a condição é... Enfim, existem interesses por trás. E existem casamentos com diferença de idade que envolvem interesse, envolvem esses contratos. E outros não. Eu conheci um casal que a mulher tinha 63 e o homem tinha 42. Dá 21 anos de diferença entre eles. E eram muito felizes, tinham uma vida sexualmente ativa, segundo eles, entendeu? Eles se encontravam mesmo. E isso é muito legal quando acontece. Então, assim, a diferença de idade é um fator, depende da idade, depende muitas vezes do círculo social, mas não é um determinante para o término de uma relação. Entendeu? Pode acontecer, principalmente quando tem filhos, ou quando um dos lados tem filhos e outros não, existe uma cobrança. É aquela famosa história de que, poxa, o marido da minha mãe tem a minha idade. Entendeu? Então eu tenho a idade do meu padrasto. Isso é muito estranho. E às vezes mais novo. Eu já tive casos de padrasto ser mais novo do que o filho mais velho de uma pessoa. Padrasto e madrasta também já encontrei esses casos aí. Então vai muito de como se forma a relação, vai muito da construção, do respeito. Quando existe dinheiro envolvido, existe muito o fator da cobrança. Então a família fica muito em cima pressionando. Só está com você por causa do dinheiro. Só está de olho na herança, só está de olho nisso. Então isso pesa muito na relação. Seja pela aproximação com a família, que acaba ficando desgastada, seja na própria relação que vai se desgastando, né? Que sempre vai ter por trás aquela vozinha falando, será que é só pelo interesse? Será que é só pelo dinheiro? E se houver insegurança, isso vai sendo alimentado. Existe, mas não é determinante, entendeu? Acho que respondendo de uma forma objetiva a sua pergunta, pode influenciar, mas não é assim, não é ponto X, não é ponto chave. Não é a diferença de idade que vai ser determinante para o término de uma relação nesse caso. Podem ser outras coisas, pode ser o que aconteceria com qualquer casal. Desgaste pelo tempo, as brigas, as cobranças, influência familiar, né, influência de amigos, de círculo social. Podem ser outros fatores, questão de trabalho. Geralmente o mais velho é melhor estabelecido, o mais novo ainda está trabalhando, ainda está batalhando pelo dele, né, quando está trabalhando, porque também tem o lado do encosto, né? Então existem fatores que vão pesar na relação além da idade. Aí a isso vai se somar a fator idade se caminhar para um término, mas não necessariamente. Às vezes acontece o contrário, às vezes acontece o apoio e o incentivo que um deles precisa para se fortalecer e melhorar de vida. Né? Investir nos estudos, investir na carreira, investir em si. Então tem que se investigar muito. A famosa história da anamnese. A anamnese responde tudo. Né? Temos ali o casamento arranjado, que é muito comum nas culturas asiáticas. A pessoa muitas vezes já nasce casada, ela já nasce, a família já sabe com quem ela vai se casar, às vezes o cônjuge nem nasceu.
A pessoa nasceu, você vai casar com o filho da sua tia, só que a tia ainda não teve nem filho. Entendeu? Então, existem os casamentos arranjados. É mais comum hoje em dia nas culturas africanas, nas culturas asiáticas, em algumas culturas tradicionais europeias, no continente americano, na sociedade americana, eu desconheço. Talvez em descendentes dessas culturas possa existir, mas assim, abertamente eu não conheço muito esses casos. Se alguém souber, manda para mim aí. Então, casamento arranjado é quando ele é acertado no nascimento, praticamente, ou logo na infância, entendeu? Então, você conhece muitas vezes o futuro marido, a futura esposa, quando você tem 5, 6 anos de idade. Você não está nem dando bola para isso. A família que já está montando cerimônia, já está se juntando, já está fazendo planos em função da sua vida. Entendeu? Casamento civil, todo mundo conhece, né? Aquele que é celebrado pelo Estado, no cartório. É o contrato propriamente dito, é o contrato de casamento. Casamento misto, que a gente chama, é quando são pessoas de religiões diferentes, de etnias diferentes, dependendo do lugar, de raças diferentes, né? E não diferem nada dos outros tipos de casamento, é só uma característica. São pessoas culturalmente distantes que vão se casando, que vão se casar. Porém, existem alguns países, como a Índia, principalmente, onde se você é de castas diferentes, se você é de castas sociais diferentes, vocês não têm permissão para se casar. Vocês podem viver juntos, vocês podem até namorar, o que já é mal visto, mas casar de jeito nenhum. Então existe até uma perseguição, e existem países onde isso é visto até como pena de morte. Você estar com alguém, você ter relação com alguém de uma casta inferior, é encarado até como pena de morte. Mas existem, tem esses casamentos mistos. Casamento religioso, celebrado pela autoridade dentro de uma religião, seja igreja, seja evangélico, seja umbanda, seja africânder, enfim, ela é celebrada não pelo Estado, ela não é um contrato, ela é um reconhecimento espiritual, uma troca, uma entrega espiritual daquele casal que passa a viver como um perante os olhos da... Eu vou usar o termo divindade, mas não são todas as religiões que falam de deuses. Muitos falam de espíritos, outras falam de forças, mas enfim, eu vou usar o termo divindade para facilitar aqui agora. E essa é a marca principal do casamento religioso. O casamento poligâmico, como eu falei, é quando você tem um homem com várias esposas ou uma mulher com vários maridos. O homem com muitas esposas é o mais conhecido. Existem grupos, existem círculos que se formam, se conhecem pela internet, se aproximam porque é uma cultura pouco vista, né, e pouco aceita pela nossa maioria monogâmica. Então existe uma série de misticismo por trás, de mitos, de crendices, de preconceitos, né? Falam que é devassidão, falam que é perversão, mas é uma questão cultural. Os muçulmanos têm a tradição de um homem ter várias esposas, por exemplo. Agora, uma mulher para várias esposas, eu tentei buscar fontes, eu só encontrei certas tribos africanas, matriarcais, ou algumas culturas no Himalaia, onde você tem uma mulher com vários maridos. Provavelmente há em outras culturas pelo mundo aí, mas eu não encontrei exatamente uma fonte. Novamente, quem souber, deixa para mim aí nos comentários, tá? E o mais moderno, e o mais polêmico, é o casamento homoafetivo. Casamento homossexual, casamento gay, existem vários nomes para isso, nem todos da cultura LGBT gostam muito desses nomes, o mais aceito é o homoafetivo, tá? É o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero, né? E não existem leis que falam disso ainda, que permitem esse tipo de casamento, fala-se muito na união estável. A união estável é permitida, o casamento ainda não é permitido. Alguns países estão começando a se abrir para isso agora, mas ainda é uma coisa muito nova, a gente está engatinhando nisso, tá? Quando a gente fala os termos da relação, é aquilo que eu falei, o que faz com que uma relação passe de nível, que ela evolua? De uma amizade para um namoro, de um namoro para um noivado, de um noivado para um casamento, de um casamento para uma família. Além dos sentimentos, são as emoções, são os sonhos, são as cobranças, né? O que aproxima duas pessoas? A principal delas, todo mundo conhece, faz e não percebe. É o flerte, é a famosa paquera,
ou como se dizia antigamente, cortejar. São gestos, são provocações, são palavras, são movimentos, usa-se muito da leitura corporal um do outro para gerar essa aproximação. Ou como a gente fala na hipnose, é o famoso rapport, que faz com que você desperte o interesse, a curiosidade pelo outro, para que você queira se aproximar dele e ouvir o que ele tem a dizer. Entendeu? Ficar, como o nome fala, você está com alguém, mas você não está com alguém. É uma relação descompromissada. Não chega a ser uma amizade porque você não sabe nada da pessoa. E não é um namoro porque você não tem um vínculo com a pessoa. A garotada hoje em dia conhece bem esse ficar. Fica com um aqui na festa, fica com um ali depois fica com um na escola. Não existe compromisso. É uma coisa simplesmente por fazer, pelo desejo. Paixão, chegamos nela, né? É um termo que designa um sentimento muito forte. Você tem um desejo muito aciado, seja por uma pessoa, seja por uma causa, seja por um objeto. Sim, é possível se apaixonar por objeto. Você cria um fetiche, você se vincula a um quadro que você goste muito, a sua cama, ao seu carro. Você desenvolve um apreço por aquilo. Você entrega o seu emocional por aquilo. Mas vamos falar aqui dos relacionamentos, que é o que é a proposta dessa live, né? Então, a paixão é quando você tem uma entrega tão grande pela pessoa, que você muitas vezes se torna até irracional por estar com aquela pessoa. Em termos de biologia, a paixão ela envolve a liberação de alguns hormônios, entre eles a dopamina, que é o hormônio responsável pelo controle emocional, quando a gente tem a liberação de uma excitação, de uma experiência pelas amígdalas, dentro do cérebro, né? Antes delas se tornarem experiências. Então, a dopamina é o que vai dar valor para aquilo, para que você queira que aquilo se torne uma experiência, para que aquilo se torne uma vontade, uma lembrança. Você teve uma paixão, você viveu aquela aventura e você quer guardar aquilo para você. Aquilo não foi algo passageiro para você, aquilo foi algo importante. Então você quer guardar aquilo. É a dopamina que está por trás. E a noradrenalina, que é aquilo que faz com que você se entregue, que você faça loucuras por amor, por paixão, por estar com outra pessoa para se aproximar. É aquilo de você encontrar uma pessoa que te deixa doido, te deixa fora de si, tanto o homem quanto a mulher. O cheiro daquela pessoa te perturba, ver aquela pessoa, ela pode não estar fazendo nada, ela pode estar andando na rua, você fica doido com o andar dela. É a noradrenalina falando. Ela tira o seu juízo. Literalmente, uma pessoa apaixonada se torna irracional. É quando a gente tem, no direito, por exemplo, o famoso crime passional, quando você prova que a pessoa estava sob efeito desse estado, né, dessa entrega completamente irracional e não responde por si. É uma justificativa, mas na verdade a paixão ela é um sentimento tão avassalador que ele é biológico, ele é orgânico. Ele é aquilo que, por exemplo, garante a perpetuação de uma espécie. Faz com que uma pessoa queira estar com outra, queira ter sexo com outra. Na nossa cultura, não tanto. Mas em algumas culturas faz com que você queira ter filhos com aquela pessoa. Hoje em dia a gente aprendeu a direcionar isso e voltar para o nosso casamento, para o cônjuge, né? Mas tem pessoas, como eu falei lá atrás, o casamento aberto, o casamento poligâmico, já não tem tanto essa questão com um. Ela está aberta a outras visões. Mas a paixão basicamente é aquilo que te tira o juízo. Sedução é uma forma da gente usar a paixão. É uma forma que te ensina a usar esse sentimento, essa entrega, né? Esse estado biológico para se aproximar das pessoas. Geralmente a sedução envolve o desejo sexual. Envolve você convencer a outra pessoa a estar com você, a vir até você, ou que você vá até ela, para que vocês cheguem às vias de fato. Ou seja, a sedução sempre vai ter por trás o desejo, o sexo, propriamente. Vou falar um pouquinho dos tipos de relação. Coisas muito importantes nos dias de hoje, quando a gente fala em família, quando a gente fala em psicoterapia, quando a gente fala em terapia. Os tipos de relação
tem a ver com paixão, tem a ver com desejo, tem a ver com contrato social, tem a ver com imposição cultural. Tudo isso gera ou algo bom para o casal ou algo ruim para o casal, para aquela família. Então, os tipos mais comuns que nós temos é a relação comum, uma relação saudável e equilibrada entre as partes. Eu vou me referir a casal, mas vocês entendam, quando for o caso, quando puder se aplicar à poligamia, ao casamento aberto, a namoro, a ficar. Vocês entendam, por favor, quando eu me referir a casal. Eu não estou estreitando, não estou fechando esse elo. É só para não ficar toda vez falando o casal, ou o grupo, ou enfim. Relação de dependência ou complementar é quando os dois se sentem incompletos. São pessoas que muitas vezes vêm de traumas, vêm de doenças, vêm de casamentos que deram errado, vêm de famílias problemáticas e encontram um no outro o apoio e o amparo para sair daquele relacionamento antigo, para sair daquela história de violência, muitas vezes, de dor, de sofrimento, de doença, e construir uma história juntas. Porém, ela tem um gatilho negativo. Ela faz com que um se apoie no outro, com que um dependa do outro. Então lembra que eu falei que a gente tem que ter a vida individual e em uma parte do tempo a vida a dois? A pessoa no casamento dependente, ela não consegue ter aquela vida individual, ela precisa estar com outra pessoa, ela é dependente da outra pessoa. Isso pode não acontecer com os dois, mas em geral acontece. É o famoso estar junto não pela vontade de estar com aquela pessoa, mas pelo medo de estar sozinho. Pelo medo, muitas vezes, de ser perseguido pelo ex, pela ex. Pelo medo da cobrança da família. Ah, você está sozinho, você já tem uma certa idade, então vai te empurrando para uma relação que você muitas vezes não quer. E você encontra uma pessoa e você se convence que aquela pessoa é a melhor para você. Você não sabe nada daquela pessoa, mas você se entrega. Entendeu? Então, essa é a relação de dependência ou complementar. Complementar por causa disso. Os dois estão incompletos e um encontra no outro o que falta em si. Então, é uma relação onde eles vão estar sempre grudados. É aquele casal que não desgruda para nada. Vai em festa, tem que ir os dois juntos. Vão em algum lugar, tem que ir os dois juntos. Um só fala do outro, só vive pelo outro. Existe um grude ali. Como diz o pessoal, para muitos é até nojento. Brincadeiras à parte. Mas existe uma relação ali que não é saudável. E a forma de você observar essa aproximação é o alerta que você tem de que alguma coisa ali não está errada. E que eles deveriam talvez estar se conhecendo mais antes de se entregar dessa maneira. Tá? A relação simbiótica ou de codependência é uma dependência muito pior. Porque eles abrem mão completamente da vida fora da relação. Eles precisam estar na relação, eles só sabem estar juntos. Eles construíram tudo juntos, um é dependente inteiramente do outro, um não vive sem o outro. E só um parênteses aqui que eu me esqueci. Na relação de dependência é muito comum haver uma projeção patriarcal, por exemplo. Até voltando um pouco do que o Eric falou, né, quando houver a questão da diferença da idade. Você está casado com uma mulher, só que você não vê uma mulher, você vê a sua mãe. Então você não quer uma esposa, você quer uma cuidadora. Você quer uma pessoa que te levante, que te cuide, que te crie. Da mesma forma, a mulher, se for muito infantilizada, ela não vai ver um marido, ela vai ver um pai. Uma pessoa para cuidar, para dar força, para manter. Então você tem uma transferência errada de papéis aí. E isso também vai prejudicando a longo prazo a relação. Tá? Só um parênteses, essa foi a relação de dependência que eu esqueci de falar. A relação de simbiose, eles vivem como um só, eles fazem tudo juntos, eles vão em todos os lugares juntos, muitas vezes trabalham, têm uma empresa juntos, ou cada um tem o seu trabalho, mas fica o tempo inteiro em contato com o outro, ligando, mandando mensagem. Eles não conseguem não estar juntos, eles se sentem mal, chegam a adoecer quando não estão com o outro. E há uma preocupação patológica. Entendeu? Um medo de perder o outro tão grande que a pessoa adoece. A pessoa fica doente mesmo, só de pensar em não estar com o outro. Isso pode evoluir
por um outro tipo de relação muito complicada, a relação tóxica, quando um passa a fazer mal para o outro. Justamente aquilo que é a força, a argamassa da relação deles, que é a união, se torna uma dificuldade muito grande. Quando você... que as pessoas, eles vão ficando fragilizados. A dependência é tão grande que eles perdem a própria identidade. Eles perdem vínculo familiar. Eles se afastam completamente das famílias para estar um com o outro. Então a família muitas vezes não sabe nada do que está acontecendo ali com eles. E casais assim tendem a ter filhos assim, que criam essa mútua dependência dos pais, da família, entendeu? A criança não é capaz de fazer nada sem falar com os pais. Ela não é capaz muitas vezes de se desenvolver. Ela tem atraso no desenvolvimento sem a presença de um dos pais junto. Então é muito complicado esse tipo de relação. Quando a gente fala da relação tóxica, a gente está falando já de primeira questão, que um começa a despertar o pior no outro. Então são casais que brigam muitos, mas estão sempre juntos. Então eles estão juntos para alimentar a briga, para alimentar... Eles se traem, muitas vezes acabam tendo relação... Não existe declaradamente uma relação aberta, mas acabam vivendo uma relação aberta pela toxicidade do relacionamento deles. Então a relação é tão ruim, desperta tanto o pior dos outros, que eles precisam ter casos fora do casamento para se sentir bem e voltar para aquela relação e sobreviver. Então é uma relação que é muito ruim, muito negativa. E ela pode se desenvolver em algo ainda pior, que é a relação abusiva. Quando além de tóxica, além de um fazer mal para o outro, começa a haver violência envolvida, começa a haver abuso, começa a haver uma cobrança tão grande, onde você chega a maltratar outra pessoa, você chega a agredir a outra pessoa e ameaçar muitas vezes de morte. E a gente tem na mídia tantos casos em que isso se concretiza. Ai de você se separar de mim, eu vou atrás de você, vou fazer da sua vida um inferno, eu vou matar você, e muitas vezes mata mesmo. Então é uma relação que é abusiva. Por quê? Aquele grau de simbiose se desenvolveu de tal maneira numa doença que um não sabe viver longe do outro. E quando um começa a se desprender e se tornar independente, começa a valorizar, por exemplo, trabalho, estudo, amigos, aquilo que daria força para se levantar, esse aqui vem e puxa para baixo de novo. Destrói, mina, sabota, ataca o lugar de trabalho, ameaça os amigos para se afastarem daquela pessoa. Então é tóxico a esse ponto, é abusivo a esse ponto. Então vamos ficar de olho se vocês conhecerem. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que aparente ser dessa maneira. Fica de olho, estejam atentos, saibam ajudar. E se precisar, saibam chamar a polícia. Porque às vezes só assim, para aquilo se resolver. Vai causar sofrimento, vai causar dor, mas vai causar libertação. Do que deixar as duas pessoas ali naquela eterna briga, até que um faça tão mal para o outro que eles começam a se matar mesmo. Se agredir, um tentar matar o outro propriamente dito. Entendeu? A relação não tem futuro. O futuro é o túmulo. Então não é saudável você manter uma relação dessa. Dá medo, assusta, geralmente o lado mais violento. Geralmente, mas nem sempre. Tá? É o homem. Então ele ameaça, ele vem para cima, começou a se sentir ameaçado, começou a sentir um assédio ali, você já liga para a polícia. Não pensa duas vezes. Estou sendo ameaçado, estou sendo seguido. Já deixa claro, já deixa registrado, para que se alguma coisa acontecer, você tenha um respaldo. E a pessoa entender que você não vai se deixar intimidar. Você não pode se deixar intimidar nesses casos. Porque ele vive do medo. E se ele entende que ele não consegue te atingir pelo medo, ele vai parar. Ele vai achar o elo fraco dele, que é a relação. Então, não adianta. Nesses casos, a forma de intervenção ela tem que ser brusca, ela tem que ser bruta. É ajudar, é separar, entendeu? Não tem outro jeito. Não vai fazer bem para ninguém, não está fazendo e não vai mudar, não vai melhorar. Na psicologia, como é que a gente lida? Nosso tempo voa, hein? Como é que a gente lida com a questão dos relacionamentos? O primeiro cara a falar disso foi Freud, quando ele falou do complexo de Édipo, né?
Tudo na vida, para Freud, no complexo de Édipo, é uma busca pelo prazer, representado na figura materna. Então é a busca pelo afeto, busca pelo desejo, busca pelo sexo. Enquanto o meio social, representado na autoridade do pai, vai ser um obstáculo. Então, para Freud, o conflito que rege a nossa personalidade vai ser sempre essa coisa mãe versus pai. Essa disputa de vontades, de interesses, de forças entre os dois. Tá? Então, vai ser sempre o desejo versus a lei. O eu posso versus eu não posso. É o tabu. É proibido, mas eu quero. Isso é o complexo de Édipo, simplificando de uma forma bem simples. Tá? Bem, não tem redundâncias à parte, não tem outro jeito. O complexo de Édipo. Se preocupa não, Rafael, que vai ficar gravada. Depois você assiste aí e faço questão aí de você me dar seus pontos aí. Você foi um dos que pediu por essa live. Jung fala dos complexos parentais negativos. Quando um lado se sobrepõe ao outro. São pais que brigam, ou o pai autoritário, ou a mãe autoritária, e os filhos crescem vendo essa imagem dual na cabeça deles. Eles não conseguem se identificar com uma das imagens. Eles se identificam com as brigas, com as diferenças. Então, o que acontece? Você pode ter aí casos que vão desde a compulsão pela sedução, vício no sexo, porque a relação é completamente desvalorizada, ela é completamente carnal. Homossexualidade, não vou me aprofundar, ainda vou fazer uma live só sobre isso que me pediram, mas você pode ter uma troca de papéis. Por exemplo, a mãe autoritária. A autoridade é um papel socialmente patriarcal. Então você desenvolve na mulher a coisa da força. Ah, mas eu sou homem. Por exemplo. Fica quieto, capeta. É o Lennon, para quem não lembra dele, tá? Tá marcando presença na live. Mas eu sou homem, eu tenho que ser autoridade. Mas se a autoridade é a mulher, então eu tenho que me comportar como uma mulher. Vocês percebem a quebra que vai acontecendo lá na cabecinha da criança? Ela vai crescendo com essa mistura de papéis. Homossexualidade, impotência sexual, quando você se identifica com o fraco, com o mais fraco dos dois, né? Não com a autoridade, mas com aquele lado que é submisso. Personalidade submissa, né? E é aquela pessoa que tem uma autoestima lá embaixo, ela é incapaz de ver o próprio valor, de se ver como uma pessoa autossuficiente, se ver como uma pessoa forte e capaz. Depois de Jung, nós temos a lenda aqui, Virginia Satir, que é uma psicóloga que criou praticamente a ideia da terapia de casais e terapia familiar. No pensamento dela, a família é um microcosmo que rege toda a sociedade. Então, se eu sei curar a família, eu sei curar a sociedade, eu sei curar o mundo. Então, ela passou a enxergar não os indivíduos na relação, mas a relação como um indivíduo. Essa foi a grande sacada que ela teve. E o modelo dela gerou tudo que a gente sabe hoje em dia, tudo que a gente usa em termos de terapia familiar e terapia de casais. Ela passou a falar dos sistemas de relação entre as partes. Seja o casal, seja a poligamia, seja o namoro, seja os relacionamentos abertos. Ela passou, fica quieto! Ela passou a falar de tudo isso. Entendeu? Indo além do indivíduo. Ela transcendeu. Jung já deu o primeiro passo quando ele fala dos complexos parentais. Ele foi além de Freud, que se manteve na questão do desejo. Então, a minha forma de me relacionar no mundo é uma briga entre o que eu quero, o meu desejo, e aquilo que a sociedade me permite ter. Então, existe um choque de forças aí. Jung já falou dos complexos, trazendo ainda mais para o lado parental. Que a forma como eu lido com meus pais, como meus pais lidam entre eles e comigo, vai determinar a minha personalidade. Se eu sou uma pessoa forte, decidida, determinada, ou se eu sou uma pessoa fraca, submissa, posso desenvolver traços de homossexualidade, uma baixa autoestima muito baixa, impotência sexual e até mesmo uma personalidade completamente submissa e dependente dos outros. A Virginia Satir falou da relação. Não basta você ter uma pessoa, porque o casal, a família vai ser sempre maior do que a soma das partes. Então,
duas pessoas, não adianta você separar, tratar e devolver para a relação. Você tem que trabalhar a relação. Entendam isso. Essa é a grande diferença, a grande sacada que ela teve. Quando a gente fala em terapias de casal, propriamente dito, quais são os principais fatores? Eu diria 90% da busca por uma terapia de casal. Falta de comunicação, sempre. Não há comunicação, há mentiras, há história, há cobranças, há brigas, mas não tem conversa, não tem troca, não tem comunicação. Falta de cumplicidade, interdependência, quando a relação se torna um ter que estar com a pessoa, ter que viver, depender do outro para tudo, e você não tem a sua autonomia. Então você começa a desenvolver uma baixa autoestima, porque você vê muitas vezes o outro crescer e você não consegue sair daquele ponto. Você se entrega à melhora do outro e você passa a ver muitas vezes com inveja. Você se torna um sabotador da relação por causa disso. Não, ele é perfeito, ele tem que ter um defeito, então eu vou criar esse defeito. Óbvio, isso aqui está aqui, ó, inconsciente, mas acontece. E o fim da relação acontece quando uma dessas fatores que eu apontei aqui ao longo da live vai levar ao extremo. Sejam as brigas, seja a total falta de comunicação, seja o afastamento do casal, eles deixam de ser um casal, se tornam amigos, se tornam companheiros, mas não um casal, não há mais envolvimento. Tá? Aquilo vai naturalmente caminhando para um distanciamento. A gente vive o fim de uma relação da mesma forma como a gente vive um luto. São os mesmos pontos. A gente passa pela negação de não aceitar que o outro se afaste, não aceitar que terminou. A gente negocia, a gente tenta tratar com o outro. Né? Não, volta, eu vou fazer terapia, eu vou mudar, eu vou melhorar, vou parar de beber, vou parar de usar droga, né? Vou parar de brigar com a sua mãe. Então você começa a negociar formas de trazer aquela pessoa de volta. Até chegar ao ponto onde você começa a viver uma anulação. Entendeu? Não, eu sei que a culpa é minha, você pode entrar numa depressão pelo término da relação. Né? Você aceita todos os seus erros, mas você não enxerga o do outro também. Você aceita tudo para você e você dá uma desmoronada. Até chegar na fase da aceitação. Entendi, terminou, meus erros foram esses, os do outro foram esses, então bola para frente, vamos tentar não repetir o mesmo erro na próxima relação. Eis outro ponto interessante, Eric, é possível. Eu conheci casais, por exemplo, que se separaram, ficaram um bom tempo separados, depois de muitos anos voltaram a se encontrar num outro contexto, num outro momento de vida, e hoje em dia alguns se casaram de novo. Outros estão vivendo juntos, mas não se casaram. Mas é possível. Quando você começa a ter esse afastamento e busca ajuda, deixa eu só cuidar aqui, tem 4 minutos ainda. Quando você começa a ter esse afastamento e busca ajuda, você começa a buscar uma aproximação. A outra pessoa vê você mudar, ela vai querer se aproximar. Isso vai ser um reforçador para que o encontro volte a acontecer. Lembrando que, como diz a Virginia Satir, você tem que olhar muito para a relação. Nesse ponto não adianta olhar para os dois. Porque às vezes os dois podem ser pessoas ótimas. Separados não tem problema nenhum, mas juntos fazem mal um para o outro. Então às vezes não é o momento deles estarem juntos. Passam pelo término da relação, passam por todas essas etapas que eu descrevi, né? Mas depois de aceitação, podem se reencontrar. Um olha para o outro, nossa, ele melhorou, ele mudou, não é mais aquela pessoa fraca, não é mais aquela pessoa agressiva. Então você nota a mudança e há uma reconquista, só que você vai voltar lá do zero. Vai voltar para a amizade, vai voltar para o carinho, vai voltar para o namoro e pode ou não voltar para um casamento. Entendeu? É possível, mas envolve muito investimento emocional aí da parte de ambos. Deixar de vez para trás o passado, para construir uma nova vida. Entendeu? Gente, temos mais uns 2 minutinhos antes do Instagram me derrubar aqui no reloginho. Quem tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade para fazer. Eu acabei não falando sobre terapias sexuais, vou deixar para falar numa outra live. Vou fazer uma live falando sobre gênero e sexualidade. E vou falar um pouco da terapia sexual.
Então fica a minha promessa para a live futura aí. Algumas pessoas me pediram, não consegui, que hoje o conteúdo foi bastante, foi muito intenso aí. Quero agradecer todo mundo que me pediu por essa live, que me mandou ideias, me mandou perguntas, me mandou aí considerações. Rafael entre eles, Bruno, não sei se ainda está acompanhando aqui, o pessoal que me manda direct. Gente, manda mensagem, manda as perguntas de vocês, mandam as dúvidas, porque elas são muito importantes e elas constroem essa série. Terapia Matinal hoje, edição número 43, entendeu? Mais da metade foram ideias de vocês. Então eu só posso mesmo agradecer a participação. Eu posso estar aqui sozinho, mas vocês estão aqui e vocês estão aqui nas minhas colinhas. Eu anoto todas as perguntas, eu monto o meu roteiro em função das dúvidas que vocês me trazem. Então, de coração, meu muito obrigado a todos. Continuem mandando, continuem participando e acompanhando esse trabalho aqui. A terapia matinal vai crescer cada vez mais, espero. O canal vai começar... Vou começar a transformar muitas dúvidas que eu estou chegando repetindo, vou começar a transformar em pequenos vídeos e participar mais, interagir um pouco mais com vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Espero ter respondido a pergunta de todos. Se passou alguma pergunta que eu não enviei para vocês, me mandem, me cobrem, que eu vou responder, vou fazer um vídeo. Estou devendo um vídeo para alguém que me pediu sobre hipnose com crianças. Vou tentar fazer essa semana ainda, vou botar no canal para vocês. Gente, relação, lembre-se do que eu falei, tem que ter isso aqui. Troca, entrega, cumplicidade e comunicação. Tudo acontece na comunicação. Se não tem conversa, se não tem comunicação, se não tem troca de interesses, não tem relação. São só colegas. Tá bom? Então a todos vocês, meu muito obrigado pelo apoio, pela companhia, pelas ideias, pelas mensagens. Continuem mandando aí suas ideias, que elas vão virar outras lives. A próxima live já está determinada aí, como eu falei, vai ser gênero e sexualidade a pedido de vocês. Vou desenvolver essa ideia aí na próxima semana para o número 44. Aí estamos chegando a 1 ano de série, né? Que legal. Então, gente, vou me despedindo aqui de vocês. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, correndo o risco de cair no clichê. Espero vocês quarta-feira que vem. E me mandem mensagens a qualquer momento, com dúvidas, com comentários, que eu vou ter um prazer enorme de responder. E quem sabe as dúvidas de vocês não se tornem novas lives aí. Tá bom? Beijo para todos e até a próxima semana, gente. Ou até o próximo vídeo que vier primeiro.